Olá, continuando, né, nossa conversa a respeito de institutos do pacote anticrime. Agora nós trataremos do acordo de não persecução penal. O que vem a ser o acordo de não persecução penal? Como o próprio nome diz, né, é um acordo. É um acordo que fazem, né? O Ministério Público, o dono da ação penal, oferece um acordo para aquele que está sendo investigado. Regra geral, esse acordo acontece na fase do inquérito. O inquérito que nós sabemos é aquela fase administrativa. E esse acordo de não persecução penal, ele foi definido como uma norma híbrida. O que quer dizer norma híbrida? Ela tem características de processo, né, processual, e tem características de norma penal. O que é isso? Norma penal, vocês se lembram? Artigo 5º, inciso 40. A lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. E então a lei penal ela só retroage em seu benefício. A lei processual penal também não retroage. Ela pega o processo naquele ponto que ele está e vai adiante, né? Vai adiante, continua. Não vai se refazer os atos já feitos, né, na lei processual e também não manterá aquele processo naquela normativa que ele iniciou. Então, a partir do momento em que há a vigência da nova lei processual, ela passa a produzir seus efeitos no processo. O acordo de não persecução penal, como ele dá a possibilidade, né, o Ministério Público oferecer e o réu, acompanhado do seu defensor, pode aceitar, o que acontece? Então, pode ser benéfico para o réu, concordam? Ah, não, eu não quero passar por um processo e ter o risco de ser sancionado como uma pena privativa de liberdade e ainda ter meu nome no hall dos culpados, né? Se a pessoa era primária, deixa de ser primário. Não, eu prefiro fazer o acordo. O que vai acontecer? A pessoa pode fazer o acordo. E de início, como era assim para a fase do inquérito, né, antes de ser apresentada a denúncia, houveram pessoas que tiveram interesse em processos já em trâmite, em processos já com denúncia, e a decisão hoje é que, não havendo o trânsito em julgado, lembramos que trânsito em julgado é aquela sentença, no caso aqui, condenatória de processo penal, né? Não havendo este trânsito em julgado, ou seja, não cabe mais recursos para aquela sentença condenatória, o acordo pode ser formulado. Porém, ele tem alguns requisitos. Quais são esses requisitos? A pena privativa de liberdade para o delito não pode ser superior a 4 anos. Outro requisito, que o réu não tenha se beneficiado de acordo anterior nos últimos 5 anos, certo? E o que acontece? O réu tem outros requisitos que eu vou já explico. E o que acontece com o réu no caso dele aceitar o acordo? Ele aceita o acordo, cumpre aquilo que foi acordado entre o Ministério Público, o réu acompanhado de seu defensor e o processo é extinto. O processo é extinto sem que aquilo conste como sendo uma sentença penal condenatória, certo? Então, pode ser interessante para o réu. Nesse sentido, né, é que é uma norma mista, porque ela está lá no Código de Processo Penal, artigo 28A, mas ela tem características que podem beneficiar o réu, por isso pode ser aplicado a processos anteriores, certo? Outros requisitos, né? As condições. O que o réu precisa? Reparar o dano, tá?
exceto se for impossível. Se for o caso dele ter se beneficiado com algum bem, ele precisa renunciar ao bem. Pode ser prestação de serviços à comunidade ou pagamento de prestação pecuniária, tá? Os impedimentos eu já coloquei, né? E um grande benefício é que ele não gera antecedentes criminais desde que cumprido. Evita a ação penal e a pena privativa de liberdade. A homologação do acordo de persecução penal, de não persecução penal, deve acontecer na presença do magistrado, ok? Então, resumidamente, né, podemos estudar mais a jurisprudência do acordo de não persecução penal. Contudo, para este nosso encontro, é este o recado que eu quero transmitir a vocês. Grata, até breve.